Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conheça a história do dinheiro. O troco é um direito. Entenda qual é a importância das moedinhas que não são devolvidas para o consumidor. Dinheiro de plástico. O uso de cartões de crédito cresce a cada dia. Mas será que os consumidores conhecem seus direitos? Você conhece as moedas virtuais? Veja a entrevista com um especialista que explica as vantagens e os riscos de aquisição desses produtos. Entenda como é estipulada a validade do papel moeda. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão de hoje fala sobre dinheiro. A busca de uma convenção para medir riquezas e trocar mercadorias é quase tão antiga quanto a vida em sociedade. Acompanhe. O dinheiro é uma das mais significativas invenções da humanidade. Cédulas, moedas, cheques, cartões de crédito e débito funcionam como intermediários das relações de consumo. Com o dinheiro, damos à outra parte o valor que a satisfaz e recebemos em troca serviços e produtos, criando uma relação de confiança e evitando conflitos. Mas a moeda, como conhecemos, é o resultado de uma longa evolução. No início das organizações sociais, praticava-se o escambo, ou seja, havia a troca de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor. Assim, quem pescasse mais peixe do que o necessário, trocava com outra pessoa que tivesse, por exemplo, colhido mais milho do que fosse precisar. Superada a relação de escambo, os metais preciosos, como ouro e prata, começaram a ser usados como dinheiro. Mas, como os metais eram pesados e difíceis de transportar, novos modelos foram pensados para facilitar as transações financeiras. Assim foram criadas as moedas e o papel moeda. Para cuidar da circulação dessas cédulas, os governos criaram os bancos centrais. No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas atuais, foram lançados pelo Banco do Brasil em 1810. Tinham seu valor preenchido à mão, tal como hoje fazemos com cheques. Atualmente é o Banco Central do Brasil quem determina quando e quanto dinheiro deve ser fabricado e distribuído para a população. A fabricação das cédulas e moedas é feita pela Casa da Moeda. A moeda brasileira, o real, circula no país desde 1994. As moedas são feitas com aço inoxidável, cobre e bronze, e as cédulas são feitas com papel e tintas especiais, com elementos de segurança para evitar falsificações. O troco em qualquer quantia é direito do consumidor e cabe ao comerciante fornecê-lo independente dos valores de compra e do pagamento. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. Elas são miudinhas, pouco expressivas e, às vezes, desvalorizadas. Mas no caixa, na hora de pagar por um produto ou serviço, se falta pelo menos uma delas, provavelmente o consumidor não vai conseguir levar o que queria. Por outro lado, muitas empresas colocam seus produtos a preços quebrados, mas na hora de dar o troco ao consumidor, alegam que elas estão em falta. Essa lanchonete vende um de seus produtos por 98 centavos, supondo que ela receba 1.000 clientes e que eles deixem de recolher os 2 centavos de troco. No final do dia, vai lucrar R$20 e ao final do mês, R$600. Um lucro obtido por meio de uma prática abusiva contra o consumidor. Eu sou cliente dessa loja, você acabou de falar, e realmente não há uma coerência, né? Se é 98 centavos, eu compro, por exemplo, dois produtos, né? Eu devia ter os 4 centavos de volta, mas isso não é respeitado. Você conferiu o seu troco? Conferi. E você faz jus aos 2 centavos, 3 centavos? Não, geralmente não, muito difícil. Esse consumidor de Rio Branco, Acre, também se diz insatisfeito. O que eu tenho assim a dizer é que muitas das vezes fica a desejar no troco, entendeu? Sempre eu costumei apanhar um ônibus, por exemplo, inclusive em Rio Branco, Acre. Sempre eu apanhava o ônibus lá e sempre tinha diferença no troco, eles não entregavam o troco normalmente. Lá é um absurdo que acontece lá na região. Bom, o certo então é ouvir a voz da experiência. E o que a senhora acha? As pessoas têm que conferir mesmo? Tem. Por quê? Porque às vezes vem errado, né? E depois a gente chega em casa, vai ver, já não tem jeito mais, então tem que conferir na hora. Ao
Ao deixar para trás as pequenas moedas, o consumidor contribui para que as lojas continuem praticando os preços quebrados, uma ferramenta de marketing e concorrência saudável para os comerciantes e prejudicial aos consumidores na medida em que dificulta o troco, penalizando o cliente e fazendo com que as moedas deixem de circular. De acordo com dados do Banco Central, as moedas de 1 centavo, por exemplo, deixaram de ser cunhadas em 2010. No entanto, a instituição considera o número de moedas satisfatório. Mas, por meio de pesquisa, revela que entre 2004 e 2014, a quantidade de moedas de 1 centavo circulando diminuiu. Bom, a moeda é extremamente importante tanto para as relações de consumo, porque a partir do momento que o consumidor ele pega o seu troco, exige o seu troco, ele tende ali a valorizar o seu dinheiro. E valorizando o seu dinheiro, com certeza, ele não vai deixar que a moeda seja desvalorizada pelo próprio mercado. O que acontece muito hoje é do desaparecimento das moedas, primeiro, a falta de valor que elas estão tendo. A moeda de 1 centavo hoje praticamente qualquer consumidor não considera muito, infelizmente, porque ele deveria considerar. A partir do momento que ele não considera, ele deixa ela como troco, ele não pede ela no caixa, porque muitas vezes ele fala assim, 1 centavo apenas. Isso acontece muito. Mas dar o troco é uma coisa realmente polêmica. Além da negativa de oferecê-lo em centavos, há outra conduta bastante corriqueira que é a de limitar o valor do troco. Nós já percebemos em vários estabelecimentos, muitas vezes no transporte rodoviário urbano também, uma placa informando o troco máximo de R$10, R$20. Esse tipo de informação é abusiva. O fornecedor tem que ter troco para qualquer valor pago pelo consumidor. Uma outra prática bastante comum no mercado é oferecer um outro produto no lugar do troco em dinheiro. O especialista viveu uma experiência marcante em Belo Horizonte. Bom, mais ou menos uns 10 anos atrás, a minha avó tinha o hábito de comprar os produtos numa determinada padaria da nossa capital e sempre havia um troco em balinhas chita de uva. Eu pedi a ela que passasse a identificar essas balinhas naquele estabelecimento e uma vez ela juntou essas balinhas num saco, nós contamos e com as mesmas balinhas nós fomos ao estabelecimento e compramos 1 litro de leite. O gerente inicialmente não aceitou, mas no momento que eu convenci de que aquelas balinhas foram usadas como dinheiro, elas têm que ser usadas para o consumidor também como dinheiro. Então, ele acabou aceitando e mudando a sua prática. É um peso, uma medida. O que serve para mim de troco tem que servir para o consumidor para comprar. Além de descumprir com o Código de Defesa do Consumidor, os comerciantes podem cometer, ao negar o troco, ilícito de ordem tributária. E se o estabelecimento pegar esse valor, ele pode colocar como lucro da empresa também na venda ou, de repente, até sonegar, porque não há controle sobre isso, porque já realmente emitiu uma nota fiscal de R$ 1,99 num determinado produto, ele não pagou o 1 centavo de troco, então ficou no caixa. Então, isso aí realmente pode gerar um questionamento jurídico para efeitos de fiscalização. O consumidor não pode ser exposto à situação vexatória no momento em que exige qualquer quantidade de troco. E se o comércio não tem, por exemplo, de 2 centavos, deve arredondar para 5 centavos e assim por diante. O prejuízo não pode ser repassado ao consumidor que é considerado hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca da relação comercial. Então, nós contamos com uma ajuda inestimável dos consumidores, que são os nossos fiscais, denunciando essa prática, exigindo o troco. Com isso, certamente, nós teremos um mercado legal e saudável de consumo. Encara ou coroa, tanto faz. No final das contas e das compras, o consumidor deve sempre levar o troco em dinheiro real. E no próximo bloco, Justiça em Questão fala sobre novas formas de dinheiro, as moedas virtuais e os cartões de crédito. Saiba regras e cuidados ao efetuar compras e pagamentos. Voltamos em instantes.